Boa tarde, Rádio Barreirinha! Que delícia estar aqui com vocês, falando do Brasil para toda a Europa e sempre trazendo as novidades da nossa Conexão Novo Mundo, a cooperativa Conexão Novo Mundo de palestrantes, que leva até vocês conteúdo, conhecimento, diversão e sempre alguma novidade, alguma dica, algum insight para que você possa colocar no seu dia a dia. Você que é falante da língua portuguesa em qualquer lugar do mundo, sintonize na nossa rádio e venha descobrir processos, mentores, palestrantes e principalmente aqui na Rádio Barreirinha. Você, ouvinte, é quem manda. Mande suas mensagens, comente qual é o tema que você quer ouvir e o que você quer trazer, que você está precisando nesse momento. O mundo tem muitas novidades, tem muitos problemas e soluções que cada empresário sabe que pode fazer dentro da sua empresa. E hoje, aqui na nossa bancada, nós temos o Carlos Cabreira. Bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, Zuleika. Sou Carlos Cabreira. Tenho 35 anos de área comercial e 8 anos de área terapêuticas, tudo envolvendo para a gente poder falar sobre lideranças. Um prazer estar aqui na Rádio Barreirinha com toda essa audiência. Muito obrigado. Obrigada a você, Carlos. E olha, gente, qual que é a importância, e vocês sabem que a gente sempre faz isso, né? A gente traz temas diferentes, temos alguns que vocês pediram e outros temas que a gente vai criando. E quando a gente fala de liderança, é interessante que hoje, quando a gente percebe sobre isso, a gente descobriu que o líder não é somente aquele que está coordenando aquela equipe, né? Em momentos, essa liderança pode mudar de mãos. Então, eu vou começar pedindo para o Carlos, falando exatamente sobre isso, como que é essa questão da mudança de liderança, de não ter mais aquele que entra na empresa e fica líder o tempo todo, e as outras pessoas acabam não indo. Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Isso é um tema muito envolvente, e não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Porque o mundo inteiro está mudando. Uma pergunta que todos eles me falam, ou escuto sempre, primeiro geração Z, por que não faz isso? E a grande resposta é, quem criou a geração Z? Fomos nós. Então, os líderes que estão chegando agora, seja a geração Z, X, não importa a geração, quem criou? Quem criou fomos nós. Então, o que nós preparamos, né? Então, essas mudanças que está tendo no mercado hoje sobre liderança, não se fala mais em chefia, se fala em líder. O que o líder precisa? O líder está preparado? Então, tudo isso, para ter um bom desenvolvimento, o primeiro que tem que se preparar é o líder. Quando me falam líder de alta performance, primeira coisa que eu pergunto, como está a saúde mental desse líder? Ele está preocupado em produzir mais hoje? Ele está preocupado com a meta do mês? Ou ele está preocupado com tudo que está acontecendo e como vai estar a empresa daqui 6 meses, daqui 1 ano? Um bom líder, ele primeiro se preocupa com ele, que ele precisa ter uma saúde emocional e física muito boa, para depois ele conseguir liderar. O líder hoje, ele não manda, ele vai junto com o colaborador e mostra como que faz, mas ele também não fica fazendo, porque senão não precisa do colaborador. Ele mostra para o colaborador que ele sabe fazer, e por isso que ele está orientando. O líder hoje, o bom líder, ele tem uma visão ampla, ele tem uma visão macro. O colaborador tem uma visão micro. Ele tem que fazer o setor dele, o produto dele, a meta dele, seja qual for, aonde ele trabalha. Porque a gente pensa líder e liderança, chefe, muitas vezes fica com aquele pensamento somente de uma empresa fechada, de um chão de fábrica. Mas isso serve para um líder de uma empresa de varejo, de uma empresa de vendas de comércio, uma empresa, vamos falar assim, fonográfica, uma televisão. O líder é aquele que vai mostrar
Um time de futebol precisa ter um líder, precisa ter um bom técnico, e um bom técnico que tem uma boa visão. A analogia de um líder com um bom técnico, a gente vê em dois times aí, Palmeiras aqui no Brasil e Flamengo, times da Europa, né, Barcelona, Porto, esses times, eles têm bons líderes, por isso que tem sucesso. E eles investem, tantos esses times que eu estou falando, eu tive contato, eles estão investindo na saúde emocional dos atletas, dos colaboradores, para que eles possam entregar muito mais do que simplesmente o físico, do que simplesmente a habilidade. Mas ele desenvolve tudo isso daí. Eu falo sempre, Zuleika, você pega uma pessoa que emocionalmente, na família dela, na casa dela, ela está com problema, o rendimento dela chega a 60%, 50%, porque não tem como separar. Durante muito tempo, a gente ouvia isso de alguns chefes, né? Passou da porta, você esquece o que estava lá e aqui entra outra pessoa. Não tem como, é a mesma pessoa. O emocional é o mesmo. Você imagina uma mãe deixar um filho doente em casa, qual é o rendimento dela do trabalho? Não tem. A cabeça fica lá. E talvez cause até algum problema na empresa, porque a cabeça não está ali, né? O pensamento não está ali. O líder, hoje, ele olha e ele senta, ele conversa. O bom líder mesmo, a primeira coisa que ele faz com seus colaboradores é praticar uma coisa que para muitas pessoas dá até um pouco de receio de fazer. Mas o feedback é o que faz você conhecer a sua equipe e a sua equipe render muito mais. Então, um bom líder, a primeira coisa, ele faz os resultados transformar com atitudes em performance. Talvez ficou um pouquinho confuso, mas o bom líder transforma os resultados. Por quê? Pelas atitudes em performance de cada colaborador. Interessante quando você fala essa questão de entender o que o liderado está pensando, o que o resultado envolve, o que o líder vai construir com tudo isso. Hoje a gente tem muita... não é hoje, já tem alguns anos, eu acho que teve uma visão muito grande de mudança em relação ao líder, quando a gente passou aí pela nossa pandemia, que foi a liderança humanizada. Percebeu-se naquele momento que era necessário, estava começando a construir esse conceito, daí veio a pandemia, entrou a tecnologia, que invadiu todas as casas do mundo, e aí veio a questão da liderança humanizada. E quando se fala de uma liderança humanizada, fala-se do momento de liderar de pessoas para pessoas. O que eu vejo nessa questão da liderança no decorrer dos anos? Aquela liderança voltada só para resultados, então você tinha que fazer com que todo mundo trabalhasse e chegasse a um resultado que a empresa queria, independente do que acontecia com o ser humano. O Charlie Chaplin fez muito bem isso nos seus vídeos mudos, mostrando isso para nós, na realidade, o que era trabalhar, o que era ter o trabalhador automatizado, robotizado. Hoje até teria outros nomes que a gente falava do trabalhador mecânico. Imagina, a ponto de inventarem uma máquina que servia a comida enquanto o trabalhador de pé fazia suas atividades. Então, era totalmente focado no resultado. Daí veio transformando tudo isso, daí a história conta. Você agora falar da questão da fazer com que os trabalhadores, os funcionários, os parceiros do nome que cada empresa tem para si, a transformação do resultado através da liderança, como fazer esse líder atingir a isso. É muito interessante essa última frase que você falou, Carlos, porque faz a gente refletir mesmo o histórico da liderança e como que ela está aqui até hoje, né? Sim, a liderança, tudo que nós fazemos, você trouxe uma coisa da humanização pós-pandemia, né? E você acredita que tem muitas empresas que ainda não investem nisso? Ainda continuam correndo atrás do resultado e aquele desgaste, né?
ele não treina, ele não prepara a sua equipe para entregar o resultado. Ele vai cobrando. E essa parte da humanização Simon Sinek fala no livro dele, né, que se você não entende de como é? Negócio é feito com pessoas, negócios são feitos com pessoas, trabalho é feito com pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Então, o líder ele precisa justamente isso. Onde que ele está colocando, onde que ele está indo buscar gestão de pessoas. É eu conhecer quem é o meu cliente, é eu conhecer quem é o meu colaborador, o quanto eu posso fazer ele render mais ou render menos. Será que ele está na posição certa dentro da empresa? Eu estou cobrando muito de uma pessoa que ele não consegue e eu não consigo entender. Imagina assim, você pega uma pessoa que cuida de contabilidade e você dá treinamento de contabilidade, você dá curso de contabilidade, você manda ele fazer faculdade de contabilidade e ele não rende o que a empresa espera. Aí, depois de um tempo, você descobre que ele não gosta de contabilidade. Que contabilidade não é o meio dele. Fala, pô, investir tanto. Então, o líder ele tem que ter essa sensibilidade de sentar e conversar com seus liderados para ver aonde ele pode render mais. Quando ele escuta o liderado, ou a pessoa que trabalha com ele, se ele escutar, ele consegue tirar muito mais. O rendimento é maior do que aquele chefe de antigamente, que você falou muito bem, né? Às vezes falava assim, ó, não é permitido nem almoçar. Eu tive falando com o pessoal que trabalha nos Estados Unidos, e eles estavam falando para mim o seguinte: aqui a gente é contratado para trabalhar 8 horas por dia. E 8 horas por dia é trabalhar 8 horas por dia. E não é você parar para almoçar, para conversar, para fazer isso daí. Eu falo, e qual é a entrega? Não, a gente entrega dentro do contrato, está no contrato para entregar isso daí. E se você precisar fazer 2, 3 coisas seguidas? Ele falou assim: a exaustão mental é muito mais do que a exaustão física. Então, se a gente não olhar hoje que eu preciso treinar os meus colaboradores, primeiro, gestão de pessoas, depois, gestão de vendas, gestão de atendimento. As empresas investem muito, Zuleika, muito, para lançar um produto, não importa qual seja o produto. Só que ela não prepara a equipe dela, os colaboradores dela, para colocar esse produto para fora. Como se aquele que está lá do outro lado já entende, gosta do produto e está precisando do produto. Então, o líder ele tem que ter essa sensibilidade com a equipe dele. Eu preciso treinar. Eu preciso ter uma equipe do meu lado. Muitos acham que eu dou a meta e você vai lá e corre atrás. Pergunta para o colaborador quanto você é capaz de produzir. Ele vai te falar, e às vezes é muito mais do que você imagina. E aí sim você pode cobrar de forma diferente esse colaborador, porque você vai conhecer a capacidade dele. Você só vai estar cobrando o que ele já te falou, o que ele demonstrou que ele é capaz. E aí sim, orientar, tá indo atrás. Como eu falei, o líder ele olha macro, ele não olha micro. Ele não olha só um setor, ele olha todos os setores. E uma empresa assim que eu estudei alguns livros sobre ele, principalmente essa parte de venda, a gente sair fora da caixinha, como que funcionam os líderes. A Disney, o presidente da Disney diz que lá na Disney tem 1.200, eu chamo hoje de pessoas do bem-estar, tá? E não faxineiro. Porque ninguém quer trabalhar num ambiente sujo, num ambiente escuro. Então, um bom líder, ele evolui e ele promove as pessoas. Se você falar para a pessoa assim, você é faxineiro, você é do bem-estar, a pessoa se sente melhor, ela faz as coisas com mais prazer. A gente precisa entender quando o líder bem preparado, bem treinado,
ele está sempre vendo as mudanças que acontecem no mercado. Para que ele vê isso? Porque ele precisa mandar os seus clientes, os seus colaboradores entregarem o melhor. E não só cobrar. Não só cobrar. Os líderes, ele tem que ter uma gestão de tempo, né? Eu conheço uma pessoa que fala muito bem de tempo, mas se o líder não tem a gestão de tempo, o que ele faz de manhã, o que ele faz à tarde? Tempo, uma meta de um produto não pode ser para 30 dias, tem que ser dividido por 4 semanas. 4 semanas, aí você divide por 5 dias. E alguma coisa que para o colaborador parecer tão grande, o líder faz parecer tão fácil e tão suave. E é isso que faz uma equipe estar engrenada, ter todo mundo junto, todo mundo buscando o melhor. É quando o líder humanizado, ele consegue olhar para as pessoas de forma humana. A gente percebe o seguinte, que toda essa estrutura que é realizada em relação à liderança, ela vai modificando também de acordo com as normas que tem na sociedade, o que é aquilo que está acontecendo. Então, Simon Sinek, ele fala muito, ele fala que é de coração para coração, de alma para alma, como que você pode pensar nisso, e é uma coisa que, quando ele escreveu, quando ele falou dessa teoria, era algo que já estava sendo feito. A maioria das ações que são feitas, que acontecem hoje, é o que aconteceu lá atrás. É o exemplo da moda. Qual é a moda que nós vamos usar o ano que vem? Está sendo desfilado agora lá na Europa, e mostrando qual vai ser as cores, qual vai ser as tendências, porque sempre é tudo muito numa uma posição de vanguarda, uma posição de ir além daquilo que a gente está pensando. E a liderança não é diferente disso. Quando a gente fala, tem algumas questões, até que eu não hoje nesse programa, mas outros programas já vieram perguntar, por que vocês falam de funcionários, de líderes, de parceiros, de colaboradores? Porque cada empresa vai ter o seu jeito de pensar perante os seus funcionários, as pessoas que estão trabalhando para elas, os seus parceiros, seus colaboradores, enfim. E aí tem já ouvi de algumas pessoas que falam essa comparação em relação à língua portuguesa mesmo, que ele dá, né? Quem é o colaborador, que ele colabora? Quem é o parceiro? Ele faz uma parceria. Quem é o funcionário? Que faz a empresa funcionar. Então, as filosofias das empresas, elas vão chamar de cada um do seu modo de agir, seu modo operandi, como a gente fala, mas desde que seja, o importante não é a forma que nós estamos falando, mas sim como você está tratando, que está aí chega a gestão de pessoas, foi o que o Carlos acabou de finalizar agora, né, Carlos? É esse movimento que se tem. Então, a gente fala de liderança, a gente fala de humanização, fala de tratar bem o funcionário, e tratar por igual. Não adianta ter líder se não tiver liderado. Não adianta ter liderado se não tiver um líder. A equipe tem que ser coesa e tem que ser todo mundo junto com o outro. E quando nós ainda falamos de liderança, daí tem aquelas novas tendências, né? Como você consegue fazer uma liderança de forma digital para quem está trabalhando em casa? Essa liderança que não tem contato físico que nós precisamos todos. Como que a gente trabalha com uma liderança inclusiva, por exemplo? O seu liderado, ele está na casa, ele tem uma inclusão, e às vezes essa inclusão você nem sabe como você vai fazer, a questão de adaptação, de diversidade, tudo isso faz com que o papel do líder seja muito mais amplo do que era antes. Então, eu vou aqui pedir para o Carlos, que é o nosso especialista de hoje aqui, nosso querido amigo, de falar, e as características do líder? Mudaram, não mudaram, então a mesma coisa? Alguma coisa você começou a comentar aqui, mas se a gente separar agora e falar do líder propriamente dito e suas características, dá para dar alguma dica, algum conselho, algum insight sobre isso? Sim. O líder que faz a diferença, a gente vê em vários setores, alguns que sobressaem e outros que continuam na mesma, né? Vamos falar assim, não evolui, mas também não regride. O que as empresas procuram hoje? Um líder que dê resultado, que dê lucro para a empresa. Procuram um líder
que faça gastar menos. Então, para um líder conseguir esses dois tópicos que eu falei agora, ele precisa se preparar. Ele precisa, e aí qualquer líder, precisa buscar conhecimento. Hoje nós falamos muito, em todos os lugares que nós falamos sobre inteligência artificial. Será que o líder da empresa que você trabalha conhece o ChatGPT e mais um monte que já tem hoje? O ChatGPT já é um dos mais antigos. E nós estamos falando coisa de, no máximo, 2 anos. Né? Inteligência artificial já acontece há 15 anos. Porque inteligência artificial não é só perguntar e responder, mas é tudo que envolve uma empresa. Um líder ele tem que estar preparado para a evolução. Existem 4 palavras que um líder tem que entender. O que é frágil? Frágil é o que quebra, o que não consegue. O que é resistente? Resistente é aquilo que fala, eu não vou mudar. Eu falo que resistente é síndrome de Gabriela. Para quem assistiu a novela vai saber que é aquela música que diz assim, ó, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, Gabriel, eu não vou mudar. E esse é um tipo de líder que a gente pode falar que é chefe que está ficando para trás. Então, o líder tem que ser ativo, ele tem que saber o que está acontecendo no negócio dele. O que está acontecendo amanhã ou depois, ele não se preocupa só com hoje, ele se preocupa com o futuro da empresa. Ele tem que se movimentar, ele tem que ir atrás do treinamento, ele tem que ir atrás do conhecimento e não simplesmente ficar esperando que a empresa dê um treinamento para ele, dê um curso para ele. Os bons líderes não esperam, eles vão de encontro. Você encontra ele em palestras, você encontra ele em treinamentos, você encontra ele, inclusive, no WhatsApp, pesquisando. Os líderes hoje, os bons líderes, todos eles estão no LinkedIn, porque é ali que acontecem as coisas. O líder precisa conhecer também de resiliência. O que é resiliência? É você se moldar à situação e continuar. Um exemplo que eu posso dar de resiliente, um comparativo, o resiliente é como se fosse um pneu, que quando ele cai no buraco, ele volta ao normal e continua rodando normal, como se nada tivesse acontecido. Mas se moldar à situação que está acontecendo. Às vezes a empresa trouxe um CRM diferente, ou a empresa está investindo, está crescendo, equipamentos, né, pessoas, e se adequar. Se adequar àquele momento para ir para frente. E o último que a gente fala do antifrágil, né? Eu falo que o símbolo do antifrágil é a borboleta. Por quê? Uma lagarta, ela não morre, ela se transforma numa borboleta. E aí ela se torna mais forte. Um líder, diante de uma dificuldade, ele não desiste nem para. Ele se adequa e vem melhor, vem mais forte, porque ele vem preparado para entregar mais. O bom líder é aquele que está preparado para mudanças. Para ir. Então, você quer ser um bom líder? Se prepare. E depois que você está preparado, um bom líder prepara alguém para substituir ele. Ele sabe que ele não vai ficar ali para sempre, porque ele tem tanta capacidade que ele está buscando coisas maiores. Mas se ele não prepara alguém para ocupar o lugar dele, sabe o que acontece, Zuleika? Que as empresas fazem, eu não tenho ninguém para colocar no seu lugar. Você vai ficando aí. Porque um bom líder prepara alguém para estar no lugar dele e ele indica pessoas que podem ser melhor do que ele foi. Talvez não vai ser maior, não, mas vai ser melhor do que ele foi. Porque hoje nós falamos da IA. O que vai acontecer amanhã? Depois de amanhã, a gente não sabe ainda. A gente tem que estar fazendo muito pelo hoje para poder viver o amanhã tranquilo.
E aí, Rádio Barreirinha, caro ouvinte, o que você está achando desse nosso bate-papo? Deixa aqui seus comentários, deixa opiniões, faça questionamentos, a gente está aqui pronto para poder te atender e poder te trazer novidades, insights, que é o que a gente fala, tudo aquilo que nós estamos ouvindo pode fazer sentido para você hoje, amanhã ou depois. E pode, de repente, nem fazer sentido, porque são coisas que vocês já estão fazendo. Mas, com certeza, cada vez que a gente ouve alguém, aí ainda mais que a gente fala, né, de coração para coração, de alma para alma, experiências que nós temos com outros empresários, isso faz a diferença, porque viver o empresariado, viver de forma de empreendedorismo no Brasil e no mundo, sempre é um grande desafio. Quanto mais a gente consegue ouvir falar sobre isso, vai nos aquecendo, nos trazendo valores melhores, a nossa jornada fica mais leve. Porque às vezes você ouve, nossa, é isso mesmo que eu faço, que bom, tem um caminho certo. Não, eu nunca fiz isso, será que vai estar certo se eu tentar? A criatividade impera, é algo que nós temos no mundo e que a gente sempre precisa estar mudando. Ficar fazendo sempre a mesma coisa hoje não é mais resultado. Antigamente nós tínhamos um produto, quantos produtos que nós conhecemos ficaram anos no mercado sem mudar a embalagem, sem mudar nada. Tudo estava certo. Hoje a gente já sabe que precisa ter uma criatividade, precisa mudar, afinal as gerações mudaram e cada uma tem um perfil diferente. Quando a gente fala de liderança, nós estamos falando também das nossas possibilidades de termos um mercado melhor, um atendimento melhor, pessoas melhores, em tudo que a gente gosta de fazer. Porque, com certeza, cada empreendedor tem um sonho e é apaixonado por aquilo que faz. Considera que o seu melhor negócio está tendo. Mas será que a liderança, as outras pessoas ainda estão pensando isso? E essas pessoas que estão com você, elas vão ficar para sempre? Então, pense na sua liderança como algo transformador, que afeta e traz para nós essa vontade de falar diferente, de pensar diferente, de fazer algo bem movimentado aí. Mas eu queria perguntar para você agora, Carlos, para a gente tentar falar algo sobre a liderança colaborativa, aquela que consegue ter equipe, aquela que consegue fazer com que as coisas aconteçam. O que você pode falar sobre ela? Esse é o melhor tipo de liderança que faz acontecer. Por que ele faz acontecer? Ele está junto com a equipe dele. Nós vencemos, nós entregamos o resultado, nós buscamos conhecimento junto. Então, o líder é aquele que ele vai à frente, ele fala, que ele senta, ou que ele conversa, ou que no feedback ele está envolvido com a equipe dele. Tem muitos líderes que mandam fazer e cobram resultados depois. Mas o líder inspirador, vamos falar assim, o líder inspirador, é aquele que ele primeiro ele vai fazer e a equipe, ele tem uma equipe, ele não tem um bando que vai um para cada lado. A equipe está junto com ele, né? Na equipe dele, ninguém se perde e nenhum intruso entra para atrapalhar os planos da equipe. Por quê? Porque a equipe está com o líder. Porque sabe que na hora da dificuldade, e o líder é consciente disso, né? Eu escuto alguns líderes falando assim, mas líder é só problema, é só resolver problema. É exatamente isso. Líder é só resolver problema. Porque se não fosse isso, você não precisaria ser líder. Ninguém vai chegar para você e falar assim, olha, tem um ditado de Fernando Pessoa que diz, né? Bons ventos não faz bons marinheiros. Bons marinheiros se faz na tempestade. Então, o bom líder é esse, que ele se prepara nas tempestades, mas ele absorve a tempestade e não passa para a equipe. O líder que passa em grau, número e gênero a pancada que ele recebe da diretoria ou do superior dele, ele passa para a equipe, ele não é um bom líder. Ele não entendeu que a equipe dele trabalha de forma diferente. O bom líder, ele absolve, e isso transforma, porque um bom líder é aquele que pensa fora da caixinha, fora do contexto. Ele não fica fazendo igual formiguinha. O que uma faz, as outras vão todas atrás fazendo. Você percebeu isso? Formiga é assim, né?
Uma descobre onde que tem doce, vai todas atrás, pega o doce e volta. O líder não pode ser a formiguinha que vai na frente. O líder ele tem que ver uma forma diferente para chegar lá, uma forma diferente de dar resultado para a empresa. Eu falo que o líder, muitas vezes, as pessoas não nem enxergam que ele está ali, porque está tudo funcionando muito bem e ele já está planejando o próximo passo. Um bom líder, ele é estrategista, ele é planejador, e é isso que faz a equipe confiar nele. Que mesmo ainda não deu certo, mas vai dar certo porque no planejamento, na estratégia da pessoa que está no nosso comando, sempre deu certo. Então, quer ser um bom líder, é isso que eu falo. Estude. Você que é líder, como a Zuleika estava colocando, né? Você que é líder, você que quer ser líder, qual foi o último livro que você leu no último mês? Porque um líder, ele lê de 2 a 3 livros por mês. Porque ele não está esperando alguém. O bom líder, ele não espera que mandem ele, ele se antecipa. Ele vai buscar práticas. Ele, olha, uma coisa que é um pouco diferente, a gente fala da parte humanizada, ele busca aprender como ter intuição de fazer a coisa certa. Parece que eu estou falando uma coisa fora de outro mundo. Intuição, como que se pratica intuição? Se pratica intuição. Zuleika, imagina você chegar na sua casa um dia que não tem energia elétrica. Você tem que entrar e ir até o seu quarto. Você vai por intuição, que você não está enxergando nada. Você começa a pensar, bom, aqui tem a escada, eu sei que eu tenho que subir os degraus. E aí você vai fazer uma coisa que talvez você nunca fez. Você vai contar quantos degraus tem na sua escada. Porque se não chegou no último... Então, isso é praticar a intuição. A gente, quando começa a praticar, a buscar, se torna mais fácil. O problema é quando eu não faço nenhum tipo de exercício, quando eu não busco conhecimento, tudo é mais difícil, tudo é mais pesado, né? Então, quantas pessoas hoje estão lançando livros sobre liderança? Então, quando você começa a ler, você vai ver qual é importante para você e qual que não é. Você não vai ficar lendo todos os livros. Qual é o seu foco? Qual é o seu direcionamento? A sua equipe vai atrás de você. Agora, se você é um líder que chega, senta, espera tomar o café, espera depois vir um outro, a sua equipe também vai ser assim. A sua equipe, a equipe é o espelho do líder. Muito bom, e tá aí que eu quero, você começou a falar, eu até pensei aqui falar uma coisa, essa questão do espelho, né, essa questão do modelo, a humanidade mudou, todo mundo mudou, mas até hoje é assim, a gente aprende quando é criança, a gente fala aquilo que os pais fazem, a gente se espelha naquilo que está sendo feito, a gente acredita, em quem a gente confia, a gente imita, e isso é natural do ser humano, não tem como fugir disso. A gente fala muito de rapport, fala de outras teorias que tem, e exatamente isso, o líder tem que ser o exemplo. E quando a gente fala isso, aí que está a grande sacada, quando a gente fala das teorias hoje, da liderança, é que o mundo percebeu que o líder também erra, ele é um ser humano. Então, quando o funcionário está imitando o líder tem que prestar atenção nisso. Eu vou imitar o líder até quando? Até quando chegar também e falar para o líder, olha, você está assim, que tal a gente fazer do outro lado? Então, essa questão de envolvimento, de entender que o líder faz parte da equipe, que o líder faz parte do bando, que o líder faz parte do time, o nome que cada um que você está, é muito importante. O líder vai ser imitado, sim, ele está mais em evidência. E saber disso é uma característica do papel do líder. E do liderado, também seguir aquilo que é bom e dar sugestões para melhorar aquilo que não é bom. Então, vamos seguir o líder? Vamos, mas vamos seguir o líder com sabedoria e humanização. Por aí, Carlos. Não, é bem isso. O líder hoje, Zuleika, que ele não se preocupa com os seus liderados, com a parte humana, horário de trabalho, quanto tempo trabalha, quanto tempo fica, qual é o resultado que entrega.
Por isso que eu falo que o bom líder, ele tem um planejamento de cada um dos seus liderados. Ele faz o feedback tanto coletivo como individual. As pessoas precisam, as pessoas querem ter o seu ego massageado, mas não é questão financeira. A gente não falou em nenhum momento aqui de dinheiro. Nós estamos falando de pessoas para pessoas. A pessoa quer entender que o serviço que ela fez, o que ela entregou, está bem feito. E aí, se está bem feito, muito obrigado. Nós somos uma equipe, nós vencemos juntos. Mas tem líder que, quando ganha, eu ganhei. Quando perde, nós perdemos, né? E isso não tem nada a ver com humanização. Eu já tive em várias empresas que a gente dá treinamento, a gente dá mentoria, para que o líder entenda isso. Quem é a sua equipe? Quem você conhece da sua equipe? Qual o tempo que você perde? Aqui não estou falando de líder, quando eu falo conhecer a sua equipe, em quem você confia, em quem ele confia, não é ir na casa. Não é depois das 6 horas, no happy hour. Não. Se você tiver aqui no happy hour, a sua equipe vai falar com você lá a mesma coisa que fala aqui. Porque tem muita gente que aproveita o happy hour para chegar na orelha do líder e do chefe e pedir aumento, pedir transferência, pedir promoção, pedir isso. Por quê? Porque o chefe não dá, o líder não dá essa abertura para que o seu liderado mostre que ele está preparado. Ele simplesmente vai buscando. E quando você busca muita gente lá fora e não tem uma equipe preparada, o líder prepara alguém para ser promovido. Ele não precisa ficar buscando. Quando você vai buscando muita gente, você faz um turnover na sua equipe, você está dando um prejuízo tremendo para a empresa. Porque a empresa tem que pagar, tem que dispensar, tem que treinar novamente essa pessoa. Então, o líder, ele prepara a equipe dele. Ele, não é que ele está... Não é paizão, não é paizão. O líder, na hora que ele tem que falar sério, ele fala sério, mostra como tem que ser feito, mas na hora que ele tem que abraçar, ele sabe a hora de abraçar. Um bom líder, ele sabe a hora de dar um tapa na mesa e a hora de passar a mão na cabeça, de fazer um carinho. Porque as pessoas, nós gostamos de carinho, né? Nós gostamos de um... Foi muito bom ter vindo, você ter feito isso. A gente gosta disso. Então, a gente também precisa aprender. E aí eu deixo assim, como eu falo que liderança começa em casa, e eu vou deixar aqui, Zuleika, agora uma provocação para os homens. Quando foi a última vez que você levou um café na cama para sua esposa? Quando foi a última vez que você levou um café na cama para o seu esposo? Isso também é liderança. Mostrar o que eu sei fazer e o que eu posso fazer. Quando eu só espero que façam por mim, eu estou mandando. Então, liderança é isso. Começa em casa com café da manhã, a retribuição. Se você leva um café da manhã na cama para sua esposa ou para o seu esposo, tenha certeza que o dia dessa pessoa será melhor. E é a mesma coisa o seu colaborador. Se você quer tirar mais resultado dele, trate ele bem. Quando a gente fala, e você começou citando sobre a Disney, né, sobre o própria Disney nisso tudo, ela continua sendo a empresa, traz um reconhecimento muito grande. Tem algumas coisas para contar aí sobre a Disney. Quando a gente fala, por exemplo, eu tive o prazer e a honra de estar nos bastidores, para você entrar dentro da onde estão os funcionários da Disney. E no momento que a gente estava fazendo uma visita, eu estava com um grupo, não estava sozinha, e com monitores, tá, Disney, que fazem essa visita, e abriu a porta de um elevador e estava uma personagem, uma princesa, que ela não estava vestida completamente, ela ainda não tinha feito a maquiagem. Eu não sei como era lá, mas minha imaginação criou nesse momento. Aí, então, ela saiu de um canto, ela foi arrumar o vestido dela, e
ela estava pegando o elevador para ir num canto que ia ser feita a maquiagem, alguma coisa assim. Ela estava em trânsito internamente, num espaço que não é aberto ao público, mas que justamente naquele momento que abriu as portas, nós íamos entrar, ela estava dentro do elevador, indo para outro local, dentro do espaço de funcionário, tá? Então, ela não estava lá fazendo nada de errado. Essa pessoa, ela se encolheu dentro do elevador, ela ficou de costas para a gente, porque não queria que visse o rosto dela, que não estava maquiado. Quando a gente percebeu que foi essa reação, a gente recuou, nós não entramos no elevador, falamos, fechamos para sair, de tanta engajamento que tem dessas pessoas que estão trabalhando lá. Há um envolvimento relacionado para isso. E o treinamento que é dado para eles é a preocupação do cliente interno. Porque a gente tem tantas mensagens aí, tantos vídeos que mostram, olha, o Pluto encontrou um cachorro e deitou no chão e foi brincar com o cachorro brincou com ele. Porque eles são treinados, eles são têm a visualização da importância que é estar transmitindo um sonho. O que é um sonho? Tem também o relato de uma senhora que 30 anos, eu nem sei quanto tempo, que ela trabalha na entrada da clínica, simplesmente olhando os vídeos e falando para a entrada, né, o cliente, bom dia. E aí ela já foi, por que tanto tempo falar? Eu vou entrevistada. Não, mas eu vou. Por que você não vai para outra? Não, eu não quero outra área. Eu não quero outra área, eu quero trabalhar aqui. Por quê? Porque é o primeiro bom dia isso que todo mundo faz fazer isso. Aí nós vamos para um hospital, aqui em São Paulo, com câncer. Você tem uma assessorista, a minha doutora hoje ela não mais, ela foi promovida, então ela todo dia ela chegava, tinha uma fila ali com as pessoas, ela estava com dia, ela perguntava, conversava com cada pessoa que entrava no elevador dela, tratando com carinho, ela sabia, e ela foi entrevistada também, e ela fala, as pessoas que estão ali, elas já vêm com dor, muita dor. O que a minha dor tem a ver com a dela? Então, quando você comentou que deixa em casa, ela deixava o filho doente na casa dela, ela conseguia colocar um sorriso no rosto. Então, e falar principalmente com cada um. Então, o que a gente pensa é assim, o que vai mudar tudo isso? A pessoa entender qual é a função dela dentro da empresa, a pessoa se sentir importante, ela se sentir que ela está fazendo algo que faz a diferença, que ela é capaz, que ela é útil para a sociedade. Eu acho que essa questão de utilidade é o principal aqui, quando a gente fala da questão de liderança. E o líder, ele tem que ter não só a sua importância, como fazer com os seus liderados entender que eles são importantes. Eu acho que esse é o caminho mais difícil que tem, é conseguir fazer com que meu sonho, de você, de outra pessoa, que esse sonho seja coerente, não seja abstrato. Zuleika, isso é tão importante, né? O ambiente que o líder cria para os seus colaboradores, né? Quando você falava dessa princesa, ninguém falou para ela, vira de costas, não deixa o pessoal te ver. É dela. Eu falo que motivação é uma coisa que vem de dentro para fora, né? De dentro para fora. Não, eu não posso estragar. Se é em outro ambiente, a pessoa não está nem aí, continua maquiando, né? Ela não, eu não posso estragar essa surpresa, esse encantamento, né? Quando a gente fala da Disney, a gente fala em encantamento. Esse encantamento que essas pessoas têm. Porque o nosso cérebro vai ficar registrado assim, toda princesa que você vai olhar, você vai ficar imaginando não a cara da princesa, não o rosto da princesa, mas o rosto da pessoa que está por trás. E às vezes aquela surpresa, sabe, aquele gostinho, né, de ver a surpresa, você não leva isso para casa, né? Porque você viu aquilo lá, mas ela falou, não estou princesa, eu estou pessoa normal, então daqui a pouco eu me transformo em princesa. E gostei muito também que você falou da empatia do grupo em recuar e não entrar no elevador. Respeitar ela também. Do jeito, olha só, o respeito como que é, né? Ela respeitou para que vocês não perdessem essa emoção de saber quem é a princesa.
e vocês respeitaram ela, quando a gente fala de espelho, e não entrar no elevador. Então, o respeito é uma coisa que é muito importante na liderança, talvez a coisa mais importante, o respeito. Eu falo que num casamento, vou fazer esse ano 33 anos de casado, o pessoal pergunta, nossa, 33 anos? Respeito. Respeitar a outra pessoa faz isso, né? Você veio com uma história fantástica por causa de um respeito, né? E imagine essa princesa, ela também deve falar assim, nossa, quem é esse pessoal que não entrou no elevador e me respeitou também? Então ficou uma história para dois lados, né? A Disney forma mais histórias do que a gente imagina. Mas isso pode ser na empresa, né? Eu vou dar uma dica aqui, 2 dicas de atendimento que eu acho que é respeito. Primeiro, quando você chega num ambiente, a pessoa vem te receber e primeiro ela fala o nome dela. Meu nome é Carlos, qual é o seu nome? Então, eu estou te respeitando, o nome é uma coisa que é muito importante para a gente, né? Tanto é que ele começa com a letra maiúscula, né? E está no RG, está em todos os documentos. Então, quando você cumprimenta, primeiro você fala o seu nome, a pessoa fala, mas por que ela falou o nome dela, né? Então, eu já me sinto obrigado a falar o meu nome para você. E uma outra coisa, que é um outro detalhe que eu dou muito nos meus treinamentos, para criar esse respeito e essa confiança entre as pessoas, qual é a cor do olho dela? Então, enquanto eu estou cumprimentando, eu estou olhando no olho, que eu quero saber a cor do olho. Então, nós temos duas relações aí de empatia, de segurança, de confiança. Primeiro, eu falei o meu nome. Segundo, eu olhei no olho dela. Eu não desviei o olhar, como se fosse uma pessoa. A gente vai ter alguns problemas. A gente tem hoje muito. A gente tem muito, não, né? Tem as pessoas que hoje nós aprendemos a conhecer, que o autista, ele não fixa o olho em você. E aí não é você pegar o rosto da pessoa para te olhar. Mas esse respeito com a maioria, de olhar, de falar o seu nome, o líder que faz isso com o cara, o líder precisa saber o nome de cada colaborador dele. O colaborador dele não chama o mocinho, ou tá aí, vem cá. O colaborador dele não vem com um grito, não vem com um psiu. Não, chama pelo nome. Isso é respeito. Isso é respeito. E uma outra coisa de respeito do líder é muito obrigado. Gratidão. Agradecer quando a pessoa faz alguma coisa. Ela se sente importante quando você agradece. O bom líder é esse. A gente vê grandes líderes que é desse jeito, e não importa se ele é o CEO da empresa, ele agradece. Porque você faz parte, aquele colaborador faz parte da construção do meu sonho, da minha empresa. É isso aí. Cada vez mais a gente sabe que a importância de a gente respeitar as outras pessoas. Então, tem uma questão que a gente pode levantar aqui, Carlos, mas estamos indo para o finalzinho, né? Já está terminando aqui nosso tempo, mas que a gente também pode falar, a importância do líder é se preocupar com ele. Ele não vai conseguir fazer um bom atendimento nos seus liderados, ele não vai conseguir fazer algo se ele não tiver o seu próprio conhecimento, principalmente. Que nem vendedor. Vendedor, para ele ter sucesso, ele tem que receber muito não. Enquanto ele não encontra um sim, ele vai ter muito não. E isso traz um desgaste emocional para o vendedor, ele não está preparado, porque ele começa a dizer, poxa, sou eu que não sei vender. O produto é bom, o serviço é bom, mas eu que não sei vender. E geralmente não é isso. Né? Os estudos dizem que 90% dos casos não é o problema, não é o vendedor que não está vendendo. É porque ele está cansado, ele está esgotado, ele não tem um mindset apropriado para venda. Só que, e o líder, a gente é a mesma coisa. Porque o líder, ele tem que, além de conseguir fazer com que os seus liderados sejam motivados, ele precisa se motivar. Ele precisa saber aquilo que ele está fazendo e fazer com que as pessoas façam aquilo que a gente já começou a fazer. Então, nós estamos no momento, está falando de saúde mental,
saúde física, de saúde intelectual, de saúde, todos os tipos de saúde que nós estamos falando aí, o líder precisa disso. E como que ele consegue, eu achei interessante que você faz essa comparação e comenta em casa, né? Eu conheço uma líder da empresa, ela todo dia, gente, não o dia 5, não o dia aquela coisa, todos os dias. Ela vai mais cedo para a empresa, ela arruma o café da manhã, ela compra o pão fresquinho para ter comentado lá na padaria no horário certo, no horário de entrada do funcionário. Ela vai com frios, cada dia ela tem até um cronograma, né? O que vai fazer em cada dia, então, no dia no outro dia vai ter o refeição, no outro dia vai ter o almoço. Ela programa tudo isso e todos os dias ela está na empresa. Antes da abertura de qualquer funcionário, para poder deixar o pão, ela faz o café, ela põe o café, para poder estar lá e fazer. Porque você falou de levar o café para a esposa, eu lembrei dessa minha amiga também. Ela faz isso por todo carinho. Pergunta se tem atraso na empresa. Não tem. Todo mundo chega antes do horário, porque sabe fazer o café. E ela faz isso todo dia. E já teve até momentos que ela tinha exame, ela foi mais cedo, antes do exame, 5 horas da manhã, deixou tudo pronto e saiu para a empresa. Já teve momentos que ela precisava discutir o filho e tal, ela não tinha jeito. Outra pessoa a cuidar do filho. Foi a avó, foi o marido, foi o irmão, que ela tem um irmão já pequeno, mas já tem filhos antes. E ela não foi. Toda a família já sabe, todo mundo sabe. Aquilo é sagrado para ela. Então, olha o quanto que é o envolvimento que a gente realmente atende as pessoas que estão dentro. É possível fazer? Você tem que ter um apoio muito grande, um autoconhecimento, entender. Então, tem que você não está legal, mas você vai fazer mesmo. E tem coisas que você não está legal, então não vá. Mas reconheça que muita gente não está sozinho também, né? Ele também pode estar colaborando com os outros. E é bem isso, né? Você vê, ela criou o hábito de chegar antes, porque ela tem uma recompensa em ver o pessoal tudo ali, né? Então, é esse hábito, e as pessoas gostam, né? Quem não gosta de um café fresquinho? Ao preço que está hoje, né? Pode ser até meio, não precisa estar tão fresquinho, mas o preço que está o café hoje está um absurdo, mas um café fresquinho, 10 minutinhos para conversar antes, né? E quando você pergunta o que um líder precisa, né? O que ele precisa transmitir segurança, mas para ele transmitir segurança, como ele está, né? Então, que eu posso falar? Primeiro, ele precisa fazer uma autoavaliação dele, procurar pessoas que podem ajudar ele também. Tá? O líder, o bom líder é aquele que reconhece. Eu falo assim, humildade é quando você pede ajuda. Quando alguém vem te ajudar e você fala, não precisa, isso já é arrogância. Se a pessoa abaixou para te ajudar, deixa ela ajudar. Deixa ela ajudar. E o bom líder é esse, ele precisa entender que ele precisa de ajuda emocional, física, ele precisa. Às vezes ele precisa de um psicólogo, às vezes ele precisa de um terapeuta. Muitas vezes, e aí eu posso falar muitas vezes, ele precisa de um mentor. Porque o que é um mentor para um líder? É aquele que muitas vezes já foi naquele lugar que você não chegou ainda, que ele vai te orientar. O mentor não é aquele que te leva para a mão, ele te mostra o caminho, ele te dá opções do caminho, ele vai falar com você sobre uma coisa que é tão simples, mas a gente comenta tão pouco. Você já ouviu falar que um bom líder precisa ter uma boa comunicação? E o que é uma boa comunicação, né? Então, um bom líder precisa parar 2 segundos e respirar para ver o que ele está fazendo. Eu fiz um curso de neurociência, neuromarketing. E eu gostei muito do que o Marcos falou. Ele falou assim: antes de eu brigar com alguém, eu tento responder 8 porquê. Por que esse cara me fechou? E aí eu respondo:
Porque eu não dei certo, ele não deu certo. Mas por que ele não deu certo? Será que a seta dele não estava queimada? Por que E eu não consigo, e ele falava assim, né? Eu não consigo chegar no oitavo porquê. Porque eu já esqueci o problema. E aí eu comecei a entender e a fazer muitos porquês também para mim. Principalmente quando eu tenho que resolver um problema, por que esse colaborador trouxe isso para mim? Porque ele não sabia resolver. Será que ele não sabia resolver? Eu vou perguntar para ele. Se ele sabe o problema, ele deve saber a solução também. Então, normalmente, a gente quer resolver o problema, mas fala para o seu colaborador, já que tem o problema, qual é a solução? Às vezes ele tem a solução e nem vai precisar de você. Então, mas eu preciso estar em paz comigo mesmo para poder fazer isso. Porque da mesma forma que um colaborador tem um problema em casa, eu posso ter. Eu tive com um diretor que ele teve um dia que a gente pode falar assim, foi o pior dia para ele e o melhor dia. Porque ele foi demitido às 8 horas da manhã e falou assim, você pode ficar até amanhã para despedir dos colaboradores. E ele foi falando com cada colaborador e depois, no final do dia, ele falou assim, se eu tivesse feito isso há 6 meses atrás, eu não seria demitido hoje. Então, às vezes, a gente está esperando, qual é o momento certo que você está esperando para ir num psicólogo? Qual é o momento certo que você está esperando para ir numa academia? Qual é o momento certo que você está esperando para falar eu te amo para o seu pai, para sua mãe? Não tem o momento certo. Faz agora e já fica livre. Tira os problemas da frente, né? Resolve agora. Não precisa, eu vou ver o que vai acontecer para ver o que eu... Não. Vai resolvendo os problemas de imediato. Vai tirando da frente. E isso é muito bom, fortalece o líder. Se o líder é o espelho e a pessoa vê que a mesa do líder está limpa, não é porque ele não tem nada para fazer, porque ele já resolveu aquele problema. Então, um bom líder é aquele que resolve os problemas. Pois é, e nosso tempo está finalizando aqui na Rádio Barreirinha, mais um programa entregue, mais uma conversa produtiva e gostosa. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso especialista de hoje. Muito obrigada, Carlos Capello, por estar aqui. E para a gente finalizar, eu vou pedir para o Carlos deixar sua última palavra, sua última dica. Claro, lembrando de você citar suas redes sociais. E quem tiver com vontade de continuar esse bate-papo, vai atrás de você para pegar maiores informações. Meu nome é Carlos Cabreira, foi ótimo estar aqui, Zuleika, com você, com esse público seu maravilhoso, essa audiência que cada vez aumenta mais. E se eu posso deixar uma frase sobre líder, para que você possa ser melhor, liderar é primeiro liderar a si mesmo. Os melhores líderes lideram ele mesmo. Como estão as suas contas financeiras? Como estão as suas emoções? Como que está a sua casa? Tem um livro que fala assim, arrume a sua cama. Tudo começa arrumando. Um bom líder, ele arruma primeiro a cama dele. Muito obrigado a todos, foi muito bom passar com vocês esses momentos aqui na Rádio Barreirinha, uma rádio que vem crescendo, dando espaço para pessoas poderem trazer conhecimento e levar e aprender também. Muito obrigado, Zuleika. Obrigada a você, Carlos. E você já sabe, esse é o programa Conexão Novo Mundo. Estamos aqui todas as segundas-feiras, a partir de 13 horas no horário do Brasil, 16 horas no horário da Europa. E verifique qual é o horário da sua cidade que você vai poder estar aqui conosco. Quer que eu falar com a cooperativa? Entra lá no nosso Instagram, Cooperativa Conexão. Se você precisar entrar no site, mandar uma mensagem para a gente, www.cooperativaconexãonovomundo.com.br, pronta para atender vocês. Obrigada, caros ouvintes, e até a próxima semana. Tchau, Carlos. Obrigada. Tchau.